tema é espíritos. Não assuste, não saiam correndo. Alguém fecha essa porta para pessoas não correrem. Espíritos, multiverso espiritual ou realidade espiritual? Já ouviu falar, tem um mundo espiritual? Será que é mundo espiritual? Paralelo ou é realidade espiritual? Existe um conceito de mundo alternativo ou multiverso. A Marvel tem usado muito isso. Todos os heróis agora estão vivendo um multiverso, né? Figuras deles em outros mundos paralelos. Está presente nas mitologias já antigas, grega e nórdica. E há quem diga que o céu e o inferno cristãos configuram universos paralelos. Platão, na filosofia do século IV a.C., já teorizava sobre habitarmos no mundo, um mundo imperfeito que é sombra de um mundo perfeito. Aí vem a ciência chamada mecânica quântica, ou física quântica, para quem gosta de ciência aí, de física e da quântica, né, que é os menores subníveis do mundo físico. O nome multiverso é usado para mais de um conceito. E aí físicos, por exemplo, como Max Tegmark, dividiu os termos em 4 níveis, e o mais popular deles é interpretação dos 2 mundos, feita na década de 50 já, por outro físico norte-americano, Hugh Everett. O que seriam 2 mundos? Por exemplo, se você joga uma moeda para o alto, ela vai girando cara e coroa. O que a física quântica ela teoria. Que quando está cara num mundo, no outro mundo está coroa. O que acontece nesse mundo, existe um mundo paralelo que acontece o inverso. É uma coisa muito louca, né? Também, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre antimatéria. Estou falando muito difícil aqui, eu vou voltar para o simples. O simples é esse aqui, ó. Quem viu esse filme aí? Homem-Aranha, os variados Homens-Aranhas, né? Eu não sei se foi o último filme, não sei se foi o último. Mas aí apareceu no filme vários Homens-Aranhas. Se eu não me engano, tem até Mulher-Aranha também aí, né? Tem formatos aí que parece ser feminino, não sei. Um filme da Marvel. Você deve ter visto também Doutor Estranho, os multiversos, né? Flash também tem essa questão. Agora, espíritos, por que o tema hoje é multiverso espiritual ou realidade espiritual? Onde habitam os espíritos? A gente já vê logo de cara em Marcos capítulo 1 que Jesus é levado pelo Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo impeliu Jesus, levou mesmo com força para ter um encontro de tentação com Satanás. Não tem como fugir do assunto. Será que você esteja perguntando, eu não gosto desse assunto, não tem como fugir, se eu pregar outra coisa? Não tem. É importante todo cristão conhecer esse assunto, entender um pouco desse assunto. Primeiro que o bom da pregação expositiva, que não te permite fugir. Você vai pregando em cada capítulo, em cada versículo, não te permite fugir. Agora, não há possibilidade de você ser um discípulo de Jesus, entendendo o que Jesus quer e como se comporta o mundo, sem compreender a realidade espiritual que te cerca. Sem compreender isso. Senão você e eu cairemos na falácia do chamado naturalismo. O que é naturalismo? É um conceito filosófico que é caracterizado pela suposição de que não há nada que constitua a realidade além da natureza, além do físico. Só existe o que é o mundo físico, não existe nada além do físico. Mas aí a gente começa o Evangelho já vendo uma realidade espiritual. Eu não gosto de falar mundo espiritual, porque não é nada paralelo, convive conosco, está ao nosso lado. Então é uma realidade, não é um multiverso, é uma realidade espiritual. E aí a gente pode cair pelo naturalismo, de achar que tudo, só o que eu vejo, toco. A gente cai no existencialismo. O existencialismo é um conceito filosófico que
não há nada além do que está nesse mundo. Não existe nada além do que eu vejo e toco. E o existencialismo é depressivo, porque não tem eternidade, não tem o espiritual, ele é depressivo. Então, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, diz que o evangelho está encoberto para os que se perdem. Porque o Deus desse século, Deus com D minúsculo, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Cristo resplandecer. Então já havia aí o conceito de cegueira efetuada por alguém que a gente não vê, mas ele governa uma esfera, ele tem poder e a gente não vê. Agora, em Efésios 6, capítulo 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, com gente. A gente não tem que lutar com gente. Mas é contra quem? Contra as potestades, principados, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que o texto quis dizer nos lugares celestiais? Não, está lá no céu. Não. A melhor forma de interpretar nos lugares celestiais é que acima dos seres humanos há grupos de milhares e milhares de seres que acompanham o comportamento humano e induzem os humanos a terem o comportamento que eles querem. E a gente vai ver que é pior ainda. Toma posse da vida, do caminho dos seres humanos, influenciando os seres humanos sobre qualquer assunto, acima de qualquer assunto humano. É assim que a gente interpreta melhor esse texto. Então, não existe mundo espiritual, existe realidade espiritual. Senão a gente cai nessa questão do multiverso. Não é multiverso, é realidade. Por quê? Está ao nosso lado, está próximo. Quando Jesus conta a parábola da semente, ele diz que Satanás fica assim como ave. A pregação é uma semente, a palavra é uma semente lançada no coração, e Satanás fica pronto para tirar a semente. Ou seja, agilidade, movimentação, intencionalidade, inteligência. Aí a gente vê que a terra é o palco da operação dos espíritos, quando em Jó capítulo 1, os anjos vão se apresentar ao Senhor e vem dentre eles Satanás. Aí o Senhor pergunta: de onde você veio? E Satanás respondeu assim: eu venho de perambular pela terra e andar por ela. Por alguma questão, a terra é o palco dos espíritos. Por isso que não é mundo espiritual, é realidade espiritual. Ou seja, palco de atuação de espíritos hostis à humanidade. Então temos Satanás, já foi revelado no Evangelho de Marcos, na tentação de Jesus. Temos anjos caídos, que é um outro grupo, que a gente pode ver isso depois. E temos espíritos imundos, que a gente vai ver agora, em Marcos capítulo 1, 23 a 28. Jesus foi para uma sinagoga, no sábado, começou a ensinar, o povo admirava porque ele falava com autoridade. O que aconteceu? Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhes obedecem.
E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. O que a gente aprende com esse pequeno texto aí? Primeira coisa que a gente aprende é que existem espíritos malignos se movimentando em toda a parte do mundo. Ou seja, realidade, e não o multiverso. Existem espíritos malignos se movimentando. Vimos se movimentando na tentação de Jesus e no verso 23, que a gente leu agora, um espírito dentro de um homem que estava na sinagoga, um lugar de culto e meditação das Escrituras. Ou seja, ambiente religioso não é repelente de espíritos malignos. Então, de cara a gente viu que existem espíritos malignos se movimentando pelo Evangelho de Marcos. Se movimentando no mundo. Segunda coisa que a gente aprende, que espíritos malignos sentem necessidade de habitarem em corpos humanos. Isso é uma loucura, né, de entender. O texto do verso 23 que a gente leu, está aqui, ó. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual se manifestou, obviamente. Agora, como entender isso? A necessidade deles habitarem, quererem, buscarem, ansiarem por um corpo humano. Talvez você vai ouvir aqui coisas que você nunca ouviu, tá? Aí tem aqui, ó, quem são eles? O que pensam? Como vivem? Uma homenagem a Sérgio Chapelin. É Chapelin mesmo? Se eu não sei, vocês também não sabem, né? Sérgio Chapelin, não é? Chapelin? Opa, obrigado pela dica aí. Já aposentou, né? Já aposentou. Que cara sensacional, né? Quem são eles, o que pensam e como vivem hoje? Vamos lá. A origem dos espíritos impuros ou espíritos imundos não é revelada nas Escrituras. Não é revelada. Alguns conjecturam ou teorizam que são espíritos desencarnados. Por que eles querem tanto um corpo humano? Que são espíritos desencarnados, que talvez de uma raça ou ordem de seres pré-adâmicos. Olha que teoria muito louca. Aí a gente vê que algumas datações de ossadas achadas pelos arqueólogos não batem muito com a idade, como é que é, a teoria da Terra Jovem, que seria mais ou menos 6 mil anos. Existem datações de encontrar ossadas de milhões de anos atrás. Estou dando uma viajada muito longa, a Bíblia não está dizendo isso, tá? Isso é teoria. A gente está tentando entender por que eles querem corpos. Por que eles são ansiosos por corpos. Agora, se forem realmente espíritos desencarnados, isso explicaria o fato que eles procuram encarnar-se. Eles estão no estado incomodados, procurando encarnação, buscando um corpo para encarnação. Ao que parece, quando desencarnados, eles são incapazes de operar na plena força da sua maldade. Então eles ficam vagando, e Jesus disse, certa vez, num texto que eu não me lembro onde está, eu lembrei que agora, que quando alguém é liberto de um espírito imundo, ele sai vagando, procurando uma casa aberta para ele. E quando ele encontra, ele chama quantos? Quem lembra aí? Mais 7, né? 7 pode ser 7 literal ou uma porção, porque o termo 7, 70 na Bíblia pode ter essa conotação também. Mas um fato que a gente sabe é esse, pelas Escrituras, que eles estão debaixo do poder do seu líder. E quem é o líder? É Satanás. Eles vivem com um intenso desejo de escaparem da condição que eles estão intolerável, ou seja, desencarnados, para a qual subentende-se que eles não foram criados para estarem desencarnados. Eles querem um corpo. Pelo registro do Evangelho, tem um texto lá em Marcos capítulo 5, verso 12 a 15, se você tiver com a Bíblia aberta, diz que os espíritos que foram expulsos de um homem pediram, por favor, Jesus,
Deixa que a gente saia, mas vai para o corpo dos porcos. Olha a necessidade de terem um corpo para fazer de seu habitáculo ou habitação. No capítulo 5, verso 12, e Jesus permitiu, e os espíritos imundos, verso 13, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por desempenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e todos se afogaram no mar. Ou seja, deu ruim, né? Porque os porcos deram uma louca lá e deu ruim. Não deu certo, pelo que eu estou entendendo aqui. E havia uma legião naquele homem. Agora, vamos lá, vamos aprofundando mais um pouquinho. Quando Satanás e seus anjos, quanto a Satanás e seus anjos, a gente não vê Satanás buscando o corpo. E os anjos malignos, eles não estão buscando o corpo. Mas os espíritos, os chamados demônios, estão buscando o corpo. São outra classe de seres. Agora, se porventura Satanás ou os anjos de Satanás, que não são os demônios, quisessem corpos, eles não iam com muita vontade, porque eles já estão desde a eternidade com seus próprios corpos criados. Mas há uma diferença dos espíritos imundos que são expulsos, a gente vê no Evangelho. E era de conhecimento de todo o povo judeu que nem todo espírito seria um anjo. Então, assim, a definição de que era Satanás, do que era um anjo de Satanás e um espírito imundo, estava bem clara em Atos 23, 9. Os fariseus sabiam muito bem definir isso aí. Eles conviviam com isso. Então, o que a gente pode destacar quanto aos espíritos imundos? Quem são eles? O que pensam? Como vivem? São muitos em número. Só no homem tinham 2.000 espíritos no homem. Legião, deixa eu ver se eu me lembro aqui quantos eram legião. Se eu não me engano, 6 a 8.000. No Evangelho você vai ver Jesus expulsando demônios de legião. Denominado aí a quantidade de soldados do Império Romano, entre 6 a 8.000. Só naquele homem haviam 2.000. Como? Como cabe? Não sei. Não sei. Só sei que eles ficaram muito revoltados de terem que se desencarnar, de serem expulsos. A gente sabe pelas Escrituras, pelo Evangelho, que eles são maus, maliciosos, perversos e degenerados em seu caráter. Mateus 8, 28 diz que havia um homem com um espírito imundo e aonde ele estava ninguém poderia passar por aquele caminho. É novidade para você hoje? Localidades que ninguém pode passar? Me diga aí. Localidades onde você não pode passar assim? Não é novidade. Né? Você vai lá no Rio, tem lugares que ninguém pode passar. Em Macaé deve ter algum lugar aqui que você não passa assim. Mas já havia lá no caminho um homem onde ninguém podia passar. Se passasse, ele partia para cima. Quem são eles? O que eles fazem, pensam, vivem? Humilham seres humanos, trazendo aflição mental e física. Havia em Mateus 15, 22, um espírito que se apoderava de um jovem e fazia gritar. Jogava-o no chão. Ele convulsionava até espumar, deixando ele exausto, destruído. Mateus 15, 22. Outra coisa que a gente aprende, que eles são obedientes a Satanás. Eles prestam continência para Satanás. Os fariseus disseram que Jesus operava por meio do espírito de Beelzebul, príncipe dos demônios. Mateus 12, 24 e 27. Foi a acusação contra Jesus, inclusive. Os espíritos malignos é revelado nas Escrituras que eles produzem impureza moral. Ele quer tornar a pessoa impura moralmente, no fundo do poço de impureza moral. Você vai encontrar isso nos Evangelhos. Agora, por que nós, como cristãos, sabemos tão pouco disso? Por que nós, como cristãos, pulamos esses textos? Uma vez eu fui pregar só assim numa igreja tradicional. O Espírito de Deus está sobre mim, Ele me enviou
para livrar os cativos, abrir, dar vista aos cegos, e aqueles que estão aprisionados terem a liberdade. E alguém disse que eu era pentecostal. Só porque eu peguei esse texto, um texto assim, desse tamanhozinho. Por que é claro que há muitos lugares que fala mais em demônios do que Jesus, né? Existem as polaridades, né? Dificilmente a gente está num mundo que não centralizar as coisas está muito difícil. Entrevista, né? Põe na cadeira entrevista e faz uma opção de coisa. Existem muitas igrejas que os membros eles são obcecados para demônio, né? Tem que procurar demônio em tudo quanto é lugar, um quadro já viu demônio, no espelho já viu demônio, e na hora do culto eles fazem uma batalha espiritual para proteger, porque os demônios... Não precisa nada disso. Mas existem aqueles que não querem aprender, têm medo de aprender, ou são ignorantes e está acontecendo coisas ao seu redor e não percebe que exige mover no mundo, numa realidade espiritual ao seu lado. Talvez na sua casa, mas não conhece, porque vive no naturalismo. Dr. Nevius escreveu um livro chamado Possessão Demoníaca e Temas Conexos. Ele ensina que, no resultado de anos de experiência na China, ele detectou com convicção 5 aspectos ou fases que os demônios se relacionam com os homens. O primeiro que ele detectou foi tentação. Isso aí está claro, né, na Bíblia. Jesus foi tentado em todas as coisas. Já começou sendo tentado, né? Jesus foi tentado. E tem um texto que eu me esqueci que agora, que está lá em Mateus, que quando fala da tentação de Jesus, fala assim, ó, e Satanás deixou, após terminar a tentação, Satanás deixou-o por um momento. Significa que ele voltou depois para tentar Jesus. E a gente não vai ser tentado? Então, tentação está claro. Está claro para nós a tentação. Mas existe um segundo nível que o Dr. Nevius entendeu, outro aspecto, obsessão. O que seria obsessão? É o segundo nível. Entrega voluntária à tentação ou tendências pecaminosas. O indivíduo ainda é livre, mas ele está obcecado por um tipo de vontade em algum aspecto na vida dele. Obsessão. Vem a tentação, caiu, vem a obsessão. Ele descobriu também, ele escreve no livro, o terceiro nível, crise ou transição. Transição para uma possessão. O indivíduo algumas vezes consegue resistir. O quarto nível seria a possessão. Uma pessoa com possessa, ela está na maior parte do seu tempo saudável e normal. Por isso que você precisa entender, eu e você precisamos entender isso. Não vai brigar em trânsito com ninguém. Não vai arrumar rolo com seu chefe. Quando Jesus fala, dê a sua face, Jesus já está te protegendo de algo que você não vai ter força para encarar. Possessão, uma pessoa na maior parte do tempo está saudável e normal, mas em alguns momentos ela adiciona personalidades diferentes. Seria a possessão. E aí vem a capacidade demoníaca, o quinto aspecto. A pessoa já desenvolveu capacidades para ser usada, se dispõe para isso, gostou disso, mergulhou nisso, já é escrava de demônios, treinado, acostumado e é chamado por aí, em algum lugar, de médium desenvolvido. Quem está lá talvez na crise ou transição é um médium a ser desenvolvido. Talvez você já ouviu alguém comentar isso, que foi no local, você é um médium a ser desenvolvido. Você está sofrendo com algumas perturbações, você é médium a ser desenvolvido. Mas existe o último nível, o quinto nível médio desenvolvido. Aí vem Jesus para trazer libertação às pessoas. O verso 24 diz, porque vem nos importunar Jesus de Nazaré? Ou na outra versão que a gente leu aqui, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos.
Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, inteligência. Sabiam quem era Jesus. Sabiam qual era a missão de Jesus. E se sentiram importunados com Jesus. Aí Jesus, conforme a gente já leu, repreendeu-os, cala-te, sai dele, e o espírito imundo, convulsionando aquele homem, clamando em grande voz, saiu dele. Todos se admiraram, conforme a gente leu. Que é isto? Que nova doutrina é essa? Que novo ensinamento é esse? Ele fala com autoridade com os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus correu por toda a região da Galileia. Então nós vimos até aqui que no contexto da época havia muitos problemas. Só no capítulo 1, por que o povo saía da cidade para ir no deserto ouvir João Batista anunciar que viria o Messias? Porque havia um clamor popular: quem irá nos salvar do Império Romano? Quem será o Messias que está prometido pelos profetas? Então o povo se desloca para o deserto, porque havia insegurança. O povo se desloca para ouvir João Batista, porque havia um sentimento patriota, um sentimento nacionalista contra o domínio romano. O povo se desloca da cidade para ir no deserto, para ouvir João Batista e posteriormente Jesus, porque pagava altos impostos. O povo se deslocou para ouvir uma coisa nova, porque havia naquela época uma fé de aparência, que Jesus bateu de frente o tempo todo. Havia hipocrisia religiosa. Jesus chamou: vocês, líderes religiosos, vocês são um túmulo pintado de cal, branquinho por fora, mas vocês são podres por dentro. Havia exploração religiosa. Os cambistas no templo, lembram disso? Jesus pirou o cabeção ali, né? Nem sei se pode falar isso de Jesus, né? Jesus ficou nervoso para não escandalizar ninguém. Jesus ficou bravo. Cambista do templo, vendendo. O que era o cambista? A pessoa morava longe, tinha que levar uma oferta de sacrifício por um pecado. Aí era muito longe. Aí o que os caras faziam? Eu vendo aqui, mas é 10 vezes mais. Entendeu? Fazia comércio no templo. E havia corrupção governamental. Herodes, o famoso Herodes, que não era nome próprio. Herodes era posição. Tá? Existiram vários Herodes, o Agripa, não sei das quantas lá. Jesus fala assim, fala para aquela raposa. Herodes era uma raposa, roubava. Havia o imperador, corrupção governamental. Havia Satanás influenciando o mundo, que próprio Satanás se apresenta para Jesus na tentação e fala assim: se você me beijar, se curvar diante de mim, me adorar, eu te dou o mundo para você ter glória, porque está tudo sob minha mão. E havia espíritos malignos afligindo pessoas, que a gente acabou de ler aqui, que está aí no verso 24. A graça para aquela época. O texto diz: quem reconhece espíritos malignos. João Batista foi o primeiro que disse: esse é o Cordeiro de Deus, ele virá mais poderoso do que eu e batizará vocês com o Espírito Santo. Tirando João Batista, os espíritos malignos foram os primeiros que reconheceram Jesus, o poder dele, a santidade dele. Bem sei que tu és o Santo de Deus. E o texto diz que todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: o que é isto? Que novo ensino é este? Com autoridade ele os ordena os espíritos e eles lhe obedecem. E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. Hoje, quais seriam os nossos problemas? Os mesmos daquela época, gente. Os mesmos daquela época. De todos os problemas que eu citei aqui, tem algum diferente hoje? A gente pode ter mais, mas que são os mesmos problemas, são. Mas pode ser muito pior se por acaso alguém entende que a obra de Jesus lhe incomoda. Pode ser muito pior, muito maior, se por acaso nós não estamos alinhados com a obra de Jesus, com o que Deus quer fazer, com o que Deus está fazendo. Pode ser muito maior se por acaso nós não estamos dando continuidade à sua obra. Como, Edilson? Não sei. No mínimo, reunir-se como igreja
edificando uns aos outros pela comunhão, já é o ponto inicial, no mínimo. No mínimo, porque o mistério que estava oculto, que é a igreja, união de judeus e gentios, que somos nós, gentios, passa a ser agora um novo grupo, uma nova nação. O foco na nação santa agora é igreja. Gente, nação santa não é Brasil. Nação santa não é Israel. Nação santa é igreja. Vamos entender o que Pedro nos ensinou. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Todo mundo é sacerdote, você não precisa de intermediário. Graças a Deus que vocês não precisam de mim como intermediário. Graças a Deus. A oração de vocês é tão aceita quanto a minha. Graças a Deus. Povo adquirido, nação santa. Igreja espalhada pelo mundo. Graça para hoje, o santo de Deus. O santo de Deus não é apenas para ser reconhecido, assim como os demônios foram os primeiros a reconhecer. Entenderam que demônios reconheceram Jesus muito bem? E que se a gente reconhecer Jesus é somente, a gente está fazendo igual, há algo muito mais para a gente. Viver em relacionamento com o Cristo, viver em relacionamento com Deus. O santo de Deus é viver em relacionamento de admiração. É a palavra-chave aí, admiração, e todos se admiraram. A pergunta que eu faço para nós é essa: você vive admirado com o que Jesus veio nos revelar? Com o que Jesus fez, está fazendo e irá fazer? O seu estado emocional hoje, espiritual, é de admiração por Jesus? Ou admiração com o que homens estão fazendo? Nada contra você admirar com o que pessoas fazem, mas você vive admirado com o que Jesus é? O texto diz: e todos se admiraram, a ponto de perguntarem: o que é isto? Quando se faz assim, quando se pergunta o que é isto, significa que nunca viu nada tão eficaz como Jesus fazendo para libertar a vida de pessoas. Eficácia. O que é isto? Quando você se depara com um dilema nesse mundo, quando você olha uma notícia, quando alguém faz uma queixa para você de algum problema, você faz isso, apresenta Jesus admirado para que eles vejam eficácia em Jesus e não nos homens, e não nas pessoas. Aí eles perguntaram ainda: que novo ensino é este? Significa o reconhecimento do que de fato dá certo, não é pragmatismo. Significa que novo ensino é esse? É o seguinte: nós já quebramos a cabeça para resolver vários problemas. Aí vem algo divino, vem algo muito especial, vem algo poderoso, que significa reconhecimento de que de fato é algo poderoso. E aí o texto, pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos. Significa o quê? Que Jesus, o seu poder é maior do que o poder humano. Porque eles tentaram até ali então com o poder humano somente. O poder de Deus, o poder humano é ineficaz, e o poder e a autoridade do Espírito Santo é a única coisa eficaz nessa terra. Aí o texto diz: correu sua fama. Significa que a única fama que devemos nos importar e valorizar é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Se vocês perceberem que eu estou valorizando meu nome aqui, por favor, me demitam. Não tem como me demitir. Se 60% dos membros se reunir, pode convocar uma assembleia geral e destituir o pastor. Está lá no nosso estatuto. Não permita que eu valorize meu nome aqui. Se eu deixar de valorizar o nome de Jesus, me demitam, por favor. Vocês estão me fazendo um favor. Me dá uma sacudida e me coloca para ensinar, aprender o Evangelho. Estou falando sério, parece brincadeira, mas estou falando sério. Porque eu tenho medo de me perder fora de sério.
Eu conheço pessoas aí perdidas, que antes eram, cara, sensacional o Evangelho de Jesus, e se voltaram para doutrinas de demônios, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou, se voltaram para doutrinas de demônios. Então Satanás e seus anjos, eu já estou encerrando, estão dispostos, Satanás, anjos e demônios, a dominar a nossa mente. Mente. Demônios querem o nosso corpo, eles têm uma obsessão para encarnar num corpo. Não estou querendo colocar medo em vocês, eu quero que nós fiquemos espertos com a nossa vida diante de Deus. Não é medo, não precisa ter medo, porque se você está com o Espírito Santo de Deus, não tem poder, o poder dele se torna ineficaz. Demônios buscando corpos para saírem de uma situação desconfortável que eles estão, não sabemos de como originou, só temos teorias, mas você vai ver em todo o Evangelho diversas situações em que demônios estão possuindo corpos. Até porco serve. Eles estão ansiosos para corpos. Mas Satanás, seus anjos e demônios desejam dominar mente, corpo, para que eu e você apaguemos o Espírito Santo de nós. E quando a gente apaga o Espírito Santo, a gente se torna altamente vulnerável. E principalmente tome cuidado com caras de bondades nesse mundo. Entre parênteses, anjos de luz, cuidado. 2 Coríntios capítulo 11, 14 e 15 diz, não me surpreendo, porque até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Paulo falou que ele não surpreende de quê? Com falsos profetas, com falso evangelho. Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. Tem uma galera aí fingindo ser servos da justiça, cheios de demônios, ensinando doutrinas de demônios, influenciados por Satanás, que no fim receberão o castigo que suas obras merecem. Mas se eu e você estivermos maravilhados, admirados com o Santo de Deus, que é Jesus, se eu e você estivermos conscientes da realidade espiritual, não o mundo espiritual, é realidade, pode estar aqui do meu lado, não fica com medo, não precisa ter medo, o nome de Jesus tem toda a autoridade conosco. Se a gente não tiver noção da realidade espiritual, seremos presas fáceis dos espíritos que interagem com os indivíduos da terra. Agora nós vamos ter um espaço para fazer uma autorreflexão. Olha a sua cabeça. O que é isto? Como que está a sua admiração por Jesus? É você e o Espírito Santo e mais ninguém. Como está a sua admiração por Jesus? Vou te ajudar. Você está vendo coisas, pessoas, ideias mais eficazes do que Jesus e se apegando tanto nisso? O que é isto? Foi o que disseram naquele dia que Jesus expulsou um espírito maligno. Nada é tão eficaz quanto o nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Você está admirado com Jesus ou já está levantando pela manhã, pegando o celular para se admirar com o que está acontecendo no mundo? Assustado com o que está acontecendo no mundo ou esperando vir uma solução de algum ser humano? O que é isto? Você está admirado com a beleza de Jesus, a bondade de Jesus, o sacrifício de Jesus? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Você está admirado
do que Jesus fez na cruz do Calvário. Passe pela sua cabeça durante a semana alguns lampejos de Jesus na cruz por você, derramando o seu sangue tão precioso. Foste comprado por um bom preço. O bom preço não é porque a gente vale, é porque Jesus é que vale infinito preço. Jesus vale muito. O que é isto? Você está se admirando. Se você nessa noite se flagrou se esquecendo de admirar Jesus, admirando a si próprio, conforme Narciso, né? Arrependa-se nessa noite. Converse com Jesus, converse com o Espírito Santo. Admire-se com Jesus. Não há nada tão eficaz quanto Jesus. Não há nada. Que nova doutrina é esta? Que novo ensino é este? Significa reconhecimento de que o que Jesus ensina dá certo. O que Jesus ensina dá certo. O que Jesus fez dá certo, deu certo. O que Jesus está fazendo vai dar certo. O que Jesus fará dará certo. Que novo ensino é esse? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos. Significa que o seu poder é nada perto de um espírito maligno, não é nada. Mas Jesus nos dá poder para usar o nome dele para vivermos de uma maneira eficaz nessa terra com autoridade. O discípulo foi dado o poder para terem autoridade. Que autoridade? Deus compartilhou com você o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas com autoridade. E a fama de Jesus correu. Você está preocupado mais com a sua fama ou com a fama de Jesus? A fama de uma ideia política, econômica, social, ou com a fama do nome eficaz de Jesus sobre esse mundo, onde o texto do Evangelho nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, não é com os seres humanos, mas existem no mundo celestial, ou seja, acima de nós, uma nuvem de espíritos imundos que querem tomar posse de corpos, tomar posse de mente, dominar a nossa mente, que ordena no mundo a violência, as guerras, as separações, as corrupções, a busca desenfreada pelo poder, a ganância, o materialismo e etc, etc. Observe se você tem um momento agora especial para observar quais têm sido as tentações que você tem sofrido. Não é pecado ser tentado por nada, tá, gente? Não é pecado ser tentado por alguma coisa. Pecado é quando a gente cai na tentação, entra numa obsessão por esse ato pecaminoso, vai para uma crise e permite que espíritos imundos tomem posse na nossa mente, no nosso corpo. Você e Deus, mente, corpo ou Espírito Santo? Ó Deus, nós oramos nesse momento. Pedimos ao Senhor misericórdia. Agradecemos pela bondade de sabermos que Tu és o Santo de Deus. Tu és o separado de Deus para nos ser referência de eficácia, de autoridade. E obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou nessa terra habitado por seres que a gente não sabe a origem. A gente só conjectura. Obrigado pela autoridade. Se porventura alguém aqui, Senhor, se sente sem autoridade, que essa pessoa, Senhor, busque encher-se do Espírito Santo, não venha temer. Não venha temer, Senhor. Porque o Senhor é eficaz. O Teu poder é eficaz. E se tivéssemos à mercê, à disposição, sem proteção, em relação a esses espíritos impuros, nós já estaríamos destroçados, Senhor, há muito tempo.
Se não estamos destroçados, é porque a sua graça, a sua bondade, a sua proteção estiveram conosco todos os dias até aqui. Deus, ajude aqueles que precisam vencer uma tentação, que às vezes pode estar caindo reiteradas vezes, vencer uma obsessão. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja liberdade nessa noite. Se porventura houver alguém aqui aprisionado em alguma obsessão pecaminosa, em nome de Jesus, liberdade, liberdade em Jesus, liberdade operada pelo Espírito Santo. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Jesus e a sua cruz. Obrigado, Senhor, que quando o Senhor morreu por nós na cruz, Colossenses nos ensina que, o apóstolo Paulo escreve, que toda carta de condenação contra nós, todo o escrito contra nós, foi cravado lá na cruz no dia da sua morte. E o Senhor destronou todo o principado, toda a potestade, os tornou objetos de desprezo. E lá na cruz o Senhor cravou, Senhor, aquilo que nos condenava. E pela sua cruz nós estamos livres, nós estamos perdoados, Senhor. Obrigado, Senhor, por este evangelho, por essa boa notícia. Então, Senhor, ajude a gente a viver isso, a realidade na semana, Senhor. Por favor, nos lembraremos nessa noite do que o Senhor fez por nós. Celebraremos a ceia do Senhor, ó Deus, nos lembrando do que o Senhor fez, entregou o seu corpo, o teu sangue. Nenhuma potestade no reino espiritual, nenhum espírito imundo tem poder contra nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Que a gente creia de fato, que a gente se regozije nesse momento pelo que o Senhor fez, o Senhor venceu por nós. Obrigado, Jesus, pela sua beleza. Obrigado pela beleza do Evangelho. E obrigado por nos avisar da realidade espiritual. Obrigado, Senhor. Que ninguém aqui saia temeroso, mas pelo contrário, Senhor, que no arrependimento do nosso coração saiamos com autoridade, com discernimento do Espírito, Senhor. Dê dons aqui de discernimento de Espírito, para compreendermos o que está operando é o Espírito humano, o Espírito maligno ou o Espírito Santo, Senhor. Faça-nos esse favor, nos dê esse presente, Senhor. Discernimento de Espíritos. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. A gente vai cear o Senhor, a gente vai louvando. E eu queria pedir uma irmã para distribuir a ceia. Qual irmã se habilita aí a distribuir a ceia para aqueles que desejarem tomar e creem em Jesus como seu Salvador? Qual irmã se habilita? Hã? A Lu vem? Obrigado, Lu. Então vamos louvar o Senhor.